Que a paz de Jesus esteja com todos. Meus queridos irmãos, vamos continuar com o estudo do nosso Evangelho, pedindo a Jesus que nos dê forças e compreensão para as lições que nós vamos tratar nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre a beneficência e ela está aqui no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 13, ele faz um percurso muito interessante a respeito de estudar pelo coração. Então vamos fazer a nossa oração para que nós comecemos a caminhar nessa vereda do coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Então vamos traçar o roteiro do nosso estudo. Nesse capítulo 13, nós vamos ter alguns textos, são 4 textos que são escritos pelo nosso irmão Allan Kardec. E ele dá a largada, o começo, o ponto de partida para o estudo de hoje. Esse caminho ele é percorrido com 3 temas. Que é o caminho do estudo pelo coração. O primeiro se chama os infortúnios ocultos. O segundo, a beneficência. E o terceiro, a piedade. Então, a proposta do capítulo é que, primeiro, nós precisamos descobrir os infortúnios ocultos daquelas pessoas que estão ao nosso redor, que estão conosco, mas são pessoas, irmãos nossos, que estão nessa caminhada. Vocês sabem que para descobrir os infortúnios ocultos, é preciso que haja em cada irmão, porque qualquer um pode desenvolver essa sensibilidade. Então, é uma sensibilidade, é a aplicação da lei de amor, como a gente tem visto, na sua mais profunda pureza, para descobrir o que está oculto na alma de cada um. Depois da descoberta de algumas coisas ocultas, que se tem hoje muitos meios para se fazer isso, então nós vamos para a beneficência. Nós só vamos poder socorrer e ajudar depois dessas descobertas. Nós podemos socorrer e ajudar de muitas formas, Nós podemos socorrer e ajudar com objetos materiais, com roupas, com alimentos, mas para ajudar quanto aos infortúnios ocultos, nós precisamos da sensibilidade da alma. Então, nós ajudamos com a alma e é por isso que nós vamos estudar esse percurso com o coração. O primeiro percurso foi feito pelo nosso irmão Patrick. O segundo percurso nós vamos fazer hoje à noite juntos, todos nós. E o terceiro, para encerrar, que é a piedade, o nosso irmão Ari fará na segunda-feira. Então, é um caminho. Quando nós pegamos o trabalho da nossa irmã Joana de Ângeles, a gente vê a conexão que ela faz, sob o ponto de vista da psicologia profunda, entre essas 3 etapas, para que possamos obedecer ou realizar o título do capítulo, que é o capítulo 13, que diz o seguinte: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Vocês estão entendendo como nada é fácil? Porque a gente precisa passar pela autocompreensão,
pelo autoconhecimento. Esse trabalho de sabermos que é a alma quem determina os campos biológicos do ser, que é a alma quem determina a saúde e a doença, que é a alma quem determina como é que nós vamos nos portar quando nós vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Então aqui nós somos almas ou espíritos imortais, que nos vestimos de um corpo físico, mas antes disso nós passamos por um caminho. E esse caminho é ser germe de Deus, como nos ensina Joana, o princípio inteligente. Então a gente está aí, quando se refere ao princípio inteligente, falando, né, de um campo astral, que é mais do que astral, é divino, porque Deus é o nosso Pai. Então vamos ler aqui o texto do Evangelho que inspira essa segunda etapa do caminho. É o seguinte: fazer o bem sem ostentação. Olhe como é difícil. Porque nós temos que passar, né, pelos entraves do ego, que é a forma como a gente vê o mundo, a forma como nós queremos ser recompensados. Então, essa estrutura psicológica que comanda, né, as nossas existências e já comandou outras existências anteriores e provavelmente comandará as novas existências daqui para frente. Então, vamos ver. Olha o que Jesus nos ensina: fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Vejam que sempre há uma recompensa. E as pessoas ficam querendo saber que recompensa seria essa por obedecer às orientações de Jesus, né, do homem Jesus. Vamos caminhar e ver como é que nós vamos compreender isso. Assim, quando derdes esmola, não trombeteeis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é o texto de Mateus, que está no capítulo 6, itens de 1 a 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou ler hoje à noite o texto que está aqui na Bíblia, né? Do 6, do 1 a 4, que tem como título na Bíblia a prática da justiça, que praticamente ele repete o que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a Bíblia está aqui comigo, né? Porque eu sempre vou fazendo essa trajetória aí do capítulo 6, que é onde Jesus, nesse capítulo, vai trazer a oração modelo, que foi aquela que nós fizemos juntos, que é do Pai Nosso. Então, ele traz essa oração modelo para que, e recomenda, né, para que a gente não fique repetindo palavras vãs, falando demais. Ele traz uma síntese do que seria a aplicação da lei do amor na sua integralidade, uns para com os outros. Mas nós estamos falando de planeta Terra. E aí falar de planeta Terra é estar na Terra, né? Então nós vamos falar com toda essa complexidade da avaliação, né, e da análise que faz nossa irmã Joana de Ângeles a partir da psicologia profunda. Antes de entrar no texto, né, que esse texto que está aqui chamado A Beneficência, veja, ele é tão importante que nós temos vários espíritos que escrevem textos.
Nós vamos ter o texto de Adolfo, bispo de Argel, que é esse que nós vamos fazer o comentário. Um texto de São Vicente de Paula, dois textos da irmã Cáritas, um texto de João e um texto daquele que assina um espírito protetor. Olha que importante é essa questão da beneficência, porque aí esses espíritos vão nos ensinar, né, que dar esmola é muito fácil. O difícil é descobrir os infortúnios ocultos, para então ir socorrer, né? São trabalhos de amor que se faz entre Deus e eu. Então, se entre Deus e a minha pessoa, nós temos um grande segredo um para com o outro. E então será o julgamento de Deus quem irá me propor as recompensas. Que recompensas são essas? São recompensas e oportunidades de trabalho, sempre de trabalho. Então, quando a gente recebe uma tarefa, que aprende a se desenvolver dessa tarefa, dando o melhor que a gente pode, se preocupando, né, em aprender a mais do que a tarefa. Porque a gente pode fazer isso, aprender a mais do que a tarefa dada. E então nos tornarmos, assim, mais solidários um para com os outros. Ao desencarnarmos, provavelmente nós teremos cumprido uma parte de nosso projeto evolutivo na encarnação, durante aquela encarnação, como também vamos ter oportunidades de continuar nos aperfeiçoando no mundo espiritual. E aí, vendo a extensão das necessidades de nosso processo de progresso, nós vamos planejar uma nova existência. Mas eu quero dizer para vocês hoje uma coisa muito importante. Quando a gente estuda a doutrina espírita, nós podemos estudar a doutrina espírita sobre vários ângulos. Quando a gente usa Joana de Ângeles, né, como a professora que vai nos esclarecer a respeito desse complexo humano que somos nós, né? Então, nós vamos fazer uma reminiscência que esse complexo humano que está aqui vestido de carne, que vos fala, né, ele tem uma trajetória de uma tríade. Então, nós somos alma, princípio inteligente, criados por Deus na simplicidade, e aí nós estamos no plano divino, somos aquilo que Joana nos disse que éramos germes de Deus. Se fosse perguntar a Jesus, quem somos nós? Com certeza, Jesus iria responder como já respondeu: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E para completar, ele diz: vós sois deuses. Quando João grafa nessas palavras de Jesus, que diz que nós somos deuses, nós vamos recordar que nós somos esse sopro divino criado com inteligência para fazer sua caminhada evolutiva. Então, Jesus já disse: vós sois deuses. Provavelmente não estaria jamais falando, né, do ser absoluto, que é aquele que compõe e que é todas as forças do universo. Mas estava dizendo que nós temos uma força divina dentro de nós, que a psicologia profunda vai tratar como Deus interno, né, como self, né, aquela centelha que é a parte que nos sustenta, né, na nossa caminhada. Então, nós vamos ter a alma, entre a alma e o perispírito, nós vamos ter a nossa casa mental, nós vamos ter a mente, né, porque o espírito se expressa usando a mente. Aí, nós vamos ter o perispírito. Entre o perispírito e o corpo biológico, o corpo físico, nós temos o corpo etérico. O corpo físico é cópia. Olha, então nós vamos ter a alma,
original, nós vamos ter o corpo mental, né, que é da elaboração da fala, do pensamento. Depois nós vamos ter o perispírito, que é esse segundo corpo nosso, com o qual nós vamos viver depois do túmulo, e é um corpo feito de moléculas quânticas, né? Uma força que reveste o próprio espírito e que ele também evolui, mas ele evolui em seus elementos quânticos, né? Se sutilizando, tornando cada vez menos pesado, para então formar um corpo etérico que sustenta a saúde do corpo físico. Precisamos de um espírito saudável, um corpo mental saudável, um perispírito saudável, para termos um corpo etérico saudável, para termos um corpo físico saudável. Quando eu falo em saudável, eu não estou dizendo que ele vai ser um corpo perfeito e nem que a saúde será perfeita. Porque quando se estuda as doenças psicossomáticas, por exemplo, a gente se surpreende que o ser humano, ele é esse conjunto, né, de desarmonia psicossomática. Tudo nasce no psiquismo e tudo se transborda ou surge ou no corpo físico, que é cópia do corpo etérico, ou no perispírito. Então vem essa cadeia de cópias, porque quem está doente não é o corpo físico e nem é o corpo etérico e nem o perispírito. Quem está doente é o espírito em si, é a alma que está doente. E então ela vai usar os recursos da mente para enviar as informações para o perispírito, que adoece como o espírito, e que isso é transmitido para o corpo físico via corpo etérico. Isso é um estudo para mais tarde. Então a gente pode estudar a doutrina espírita sob o ponto de vista do psiquismo humano, do psiquismo da psicologia profunda. Se nós quisermos estudar o espiritismo a partir dos fenômenos, aí sim, nós vamos estudar a respeito de mediunidade, de experiência de quase morte, nessa linha aí. Então nós vamos procurar os autores que vão nos socorrer para nos esclarecermos. Nós vamos ter uma infinidade de livros, né, de espíritos amigos, André Luiz, a gente tem Emmanuel, a gente tem Manuel Filomeno de Miranda, a gente tem muitas pessoas boas que trabalham nessa perspectiva do espiritismo como fenômeno. Se nós quisermos estudar o espiritismo sob o ponto de vista biológico, da constituição biológica do ser, aí nós vamos estudar com as pessoas que hoje compõem a AME, Associação Médico-Espírita. Essas associações médico-espíritas, há médicos, né, e pessoas pesquisadoras na área da saúde humana que tem uma série de vídeos no YouTube, uma série de livros publicados. Eles estão e são de várias áreas do conhecimento dentro da medicina humana. Essa é outra vertente. Se a gente quiser estudar sobre o ponto de vista da pedagogia, aí nós vamos ter Jesus, o maior pedagogo que o mundo já teve. Ele veio aqui para nos ensinar e tem nos ensinado há mais de 2000 anos. Mas nós não somos uns bons alunos, porque a gente está demorando muito de aprender como descobrir, no caso da nossa lição de hoje, os infortúnios ocultos do que já foi comentado, como fazer a beneficência e como despertar a piedade em nós, para que vejamos aqueles irmãos necessitados de tudo, né? Tanto das coisas físicas, como também das dependências psicológicas, porque hoje nós somos seres extremamente ansiosos,
depressivos, olha que já tem um CID específico para a questão da depressão. E temos toda essa gama de neuroses, de doenças psicossomáticas que nos tem levado à destruição. A destruição da nossa própria existência, quando não as vias de fato, que é o suicídio. Então a gente tem aí o suicídio direto e indireto, né, que martiriza a vida das pessoas, porque nós não temos ainda esse conhecimento claro de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Nós desistimos muito fácil de seguir Jesus. Olhe só, nós podemos também estudar, já falei, né, dos 4, nós também podemos estudar o Evangelho e devemos, né, pelo coração. Nunca nós vamos estudar o Evangelho pelo intelecto, porque as necessidades que a gente tem de esclarecimentos do intelecto é quando você vai descobrir os infortúnios ocultos e você vai ver aquela criança abandonada, né, aquela mãe desvairada, aquele pai sem responsabilidade, e você entra num lar desses, necessitado, que muitas vezes não é de dinheiro para manter as necessidades da família, mas é sem estrutura emocional para lidar com as questões do mundo. Não adianta. Todos nós, em nossas famílias, em nossas casas, nós temos as grandes dificuldades e vivemos com elas, né, de conviver, de se relacionar, de enfrentar as próprias dificuldades que surgem para que a gente resista, né? Crie resiliência, essa coisa de dentro de nós, para aprendermos a nos adaptar ao que vier. Então a gente vai se adaptando e aprendendo a não levar essa carga enorme que comumente a gente leva, que é de culpar os outros ou nós mesmos. Essa culpa que a gente bota em nós mesmos, quando a gente descobre que errou, então é um comportamento infantil. Tanto de culpar os outros, porque no fundo, a gente está procurando um bode expiatório para ser o depositário, né, de nossas questões, que a questão é minha. Lembrei agora de uma amiga, né, que quando o marido morreu, ela disse: ó Deus, perdi meu bode expiatório, porque tudo era culpa dele. Como ele era um cara muito passivo, tranquilo, a gente que achava, né, porque no fundo, nós não temos a certeza que alma era aquela, né? Mas era sempre calado, ria pouco. Quando ele faleceu, ela se desestruturou. Porque ela mesma diz: perdi meu bode expiatório, eu não tenho mais para quem culpar. Tudo que der errado eu vou ter que assumir. Então daqui para frente será bastante diferente. Então vamos ver, agora que vocês aprenderam que nós podemos estudar doutrina espírita sob vários aspectos, né? Então nós estamos aqui estudando com o coração e pelo coração. Então vamos ver o que é o que nosso irmão Adolfo, bispo de Argel, ele nos ajuda aqui, né, e nos fala a respeito da beneficência. A beneficência para o bispo de Argel é tornar felizes os outros. Então aqui a gente cria aquele impasse. Mas para eu tornar felizes os outros, eu vou ter que fazer renúncias, eu vou ter que me anular, Não, você não precisa fazer nada disso. O que você precisa é ter a medida da piedade, né? Primeiro descobrir o infortúnio oculto que aquela pessoa traz em si. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós temos um calcanhar de Aquiles que nos incomoda muito. E tem gente que tem mais de um calcanhar de Aquiles. Tem 2, tem 3. Eu acho que essas pessoas são extremamente, né, doentes da alma, porque elas estão envolvidas com uma emocionalidade que marca as suas vidas de tal forma que elas não conseguem encontrar saída. Mas a terapia ajuda bastante
a encontrar as saídas para essas encruzilhadas, que no fundo são, né, essas encruzilhadas representam as dificuldades, né, que estão em nossa vida, que não impede de descobrirmos os infortúnios ocultos, nem impede de praticarmos a beneficência. Então, se a única ocupação nossa é tornar os outros felizes, né, trazer alegria para as nossas famílias, levar alimento para as pessoas que necessitam, nós temos um trabalho muito bonito, né, lá no Recanto de Potira, e eu vejo como os trabalhadores envolvidos com aquele trabalho, eles ficam ansiosos, eles colaboram, eles ajudam, eles se preocupam, e no dia do trabalho em si, que felicidade estampada no rosto de cada um. E eu olho assim cada um dos nossos companheiros e vejo que é uma alegria pura. Ninguém ali está com hipocrisia. Todos estão dando o melhor de si para que tudo dê certo. Então, o que é tudo dar certo? É que aquela alegria que nós vamos levar, ela se multiplique nos lares. Nossos desejos de saúde, de melhora nas relações, elas ocorram verdadeiramente naqueles lares tão necessitados de tudo. Então eu vejo cada um de nós dando a parcela de amor que nós temos. E quantas vezes nas visitas, meus irmãos visitadores, eles descobrem os infortúnios ocultos que eles conseguem perceber naqueles lares. E vamos devagarinho tentando resolver ocultamente. Quantas vezes tantas coisas ocultas foram resolvidas naquele recanto de Potira. E vamos continuar resolvendo, né? E as mães se tornam mais felizes, mais tranquilas, porque elas sabem que tem em nossa equipe, ali do Recanto de Potira, um grupo de pessoas que já aprenderam a estrada do coração. É muito bom a gente fazer aquele trabalho. Então, o nosso irmão Adolfo, ele disse que o contentamento é na caridade que deveis procurar a paz do coração. Vou ler esse trechinho aqui porque ele é tudo. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Tá aqui a grande lição do Evangelho de hoje. E nós precisamos sair da clausura que criamos para nós mesmos. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos sair dessa clausura de sofrimento? Não é porque o sofrimento ele é trazido pela nossa incompreensão, ele é fomentado pela nossa incompreensão dessa grande missão do que é que nós estamos fazendo aqui, que é a nossa trajetória aqui na Terra, no planeta Terra. Eu não vou falar dos outros porque eu não sei. Eu só sei aqui da Terra e eu também só sei o que Jesus nos ensinou. Então, eu estava vendo hoje uma coisa muito interessante, né? Lendo isso tudo, estudando sobre os textos, e aí eu tinha acabado de ler um livro, né, de Amit Goswami, e ele faz uma definição de homem. O que é o ser humano? Ele disse, o ser humano é um colapso quântico. Eu falei, valeu-me Jesus, o que é isso? Daí eu fui pesquisar. O que seria para Jesus o ser humano? Ele já disse, né? Vocês são a luz do mundo, o sal da terra. Vocês são deuses. Jesus já definiu. Mas como é que a gente vai entender esse negócio? Aí, pelo olhar, né, da física quântica, que agora nós já estamos dando um salto de compreensão, né, do Evangelho. Nós vemos que nessa parte
que tudo é feito, tudo são ondas, né? Ondas e partículas. Alguns teóricos dizem que onda e partícula é a mesma coisa, né? Vocês sabem que a televisão chega à sua casa através das ondas, o celular, o alcance de tudo isso. É uma parte para a gente acordar. Como o meu pensamento chega àquelas famílias necessitadas através da oração. A oração, ela caminha nas ondas, né, eletromagnéticas que compõem o universo. Então, se caminha nessas ondas eletromagnéticas, para os físicos, eles dizem que o observador, eu dirijo para onde vão, como escolha, para onde eu quero ir. Eu vou falar assim bem simplesinho. Como se tudo é onda, né? Se meu pensamento alcança através da oração, através de assim, tem um bom dia, né? Dado de coração, um abraço amigo, um desejo sincero de que a pessoa consiga se arrumar na vida, se harmonizar, vamos usar o termo harmonizar. Isso caminha através das ondas. Eu estou escolhendo. Então, quando a gente fala de onda, a gente está falando de inúmeras possibilidades. Mas o espírito escolhe uma possibilidade. E aí a onda tem um trânsito para a partícula. Ó, eu estou explicando lá como está no livro. Então você tem esse trânsito para a partícula. Quando você faz o trânsito para a partícula, porque eu tenho muitas possibilidades, né? Eu posso desejar o mal, eu posso não querer dizer bom dia e no fundo tomara que dê tudo errado para você. Olhe, então já estamos em descompasso. Mas o que é que eu faço? Na hora dessas inúmeras possibilidades que estão à minha frente, quando eu escolho uma, isso se chama colapso quântico. O espírito escolheu o que ele quer naquela circunstância. Então, nós escolhemos na estrada do coração amar, aplicar a lei de amor. Por isso a gente vai descobrindo os infortúnios ocultos uns dos outros, né, dos nossos irmãos que caminham conosco, lá no grupo espírita onde a gente trabalha, na extensão da beneficência que nós procuramos fazer, na rua, em qualquer lugar. E aí, nesse momento, eu fiz uma associação, pensando assim, meu Deus, se eu fosse perguntar a Descartes como é que o homem se coloca, né, o filósofo da Idade Moderna, como é que o homem se autodeterminaria, se autodefiniria? Certamente ele iria dizer, penso, como disse, logo existo. Eu existo porque penso. Mas se a gente fosse procurar um outro filósofo, e aí daríamos o exemplo do Arthur Schopenhauer. O que diria Schopenhauer? Ele diria, quero, como disse, logo existo. Então vocês já viram uma diferença entre o que eu quero e o que eu penso. Mas se a gente fosse perguntar a um físico quântico, o que seria o homem nessa complexidade? Ele iria dizer, escolho, logo existo. Então, se o pensamento são essas multiplicidades de possibilidades, quando eu escolho observar o outro para descobrir os infortúnios ocultos, quando eu escolho fazer a beneficência, quando eu escolho ser piedoso, eu vou desenvolvendo em mim, espírito imortal que sou, alma, eu vou desenvolvendo emoções superiores que devagarinho vão se tornando sentimentos de uma alta magnitude que vai me dar aquela resiliência, aquela resistência, porque eu agora compreendo o mecanismo para enfrentar as dificuldades da vida. É assim que Jesus nos ensina que a beneficência é o caminho do coração. Olha, mas para eu entender a beneficência, eu tenho que entender tudo isso que você falou, Carmélia? Não.
a gente dá um pulinho maior, um mergulho maior, porque as doenças psicossomáticas, elas são nossos algozes. Elas estão aí, elas são produzidas pela nossa mente. E como são produzidas pela nossa mente, e nós somos espíritos imortais, nós precisamos lembrar que há um fator, né, predisponente em nós mesmos enquanto espíritos imortais. Há fatores predisponentes que podem deflagrar uma doença, né, um encontro desagradável, deflagrar várias situações. Por exemplo, se o espírito tem um fator predisponente de uma agressividade, né, que marca e vem marcando as suas existências, é um fator que lhe predispõe, numa circunstâncias, você derramar essa agressividade em cima do outro. E aí ninguém sabe as consequências do que vai acontecer, né? Provavelmente as consequências, a maior de todas, é a desarmonia do espírito. E um espírito desarmonizado desarmoniza as células. Se vocês lembrarem lá em Evolução em Dois Mundos, tem André Luiz nos ajuda definindo o que são as células. Eu ficava implicada com aquilo, ainda fico, porque ele diz que as células são animalúculos domesticados. E eu não entendi isso, eu passei tanto tempo. Depois eu aprendi com o doutor Irvênia Prada, com a doutora Marlene, especialmente com o doutor Décio Iandoli, que é o pessoal que estuda o espiritismo a partir da medicina, que essa domesticação provém do próprio espírito, na sua trajetória, que ele vai fazer pelo reino mineral, pelo reino vegetal, né, até reino animal, até chegar ao reino hominal. Então vai domesticando as células, tanto é que as células compõem um órgão, elas não vão servir para a reprodução de outros órgãos. Ela é domesticada para trabalhar naquela função. E quem comanda é o espírito. Quando eu entendi isso, eu disse, meu Deus, como é fácil a gente adoecer. Nós adoecemos porque não compreendemos. E como não compreendemos, também não entendemos. Porque pode nascer alguém, por exemplo, e vocês devem conhecer pessoas assim, que nasceram com dificuldades biológicas grandes. E são pessoas que construíram uma vida de relação, que estudaram, têm uma profissão, ou não estudaram, mas têm uma família, ou se dedicam, né, a um trabalho do bem, e que essas pessoas são saudáveis. Qual é a diferença entre ser saudável e não ser saudável? Entre ser harmonizado e não ser harmonizado? Então é isso, é como o espírito se expressa. Ele se expressa nessa caminhada de espírito imortal que usa seus recursos do corpo mental para estruturar o perispírito. Então você é uma alma doente, um perispírito doente que faz as cópias doentes. Vai chegar num corpo físico doente. É o corpo físico que é doente. As doenças psicossomáticas são da alma. Olha que coisa. Há situações em que a gente também pode pedir, né, para vir com aquela deficiência, para poder aprendermos algumas lições importantes para alguns projetos reencarnatórios lá na frente. Então, há uma complexidade? Há. Mas o que importa, o que interessa é a gente aprender a descobrir esses infortúnios ocultos e aprender a estender a mão, porque estender a mão não custa nada. E que esse estender de mão venha recheado de amor, de afeto e de carinho, trazendo as necessidades para as pessoas que precisam, né? Sejam materiais ou sejam necessidades da alma, necessidades do coração.
E assim, Jesus, nós encerramos o nosso trabalho hoje, mandando um abraço e um beijo para todos os nossos amigos e pedindo a Deus que nos dê esses esclarecimentos, para que a gente possa, usando do Evangelho, das lições de Jesus, estudando a doutrina espírita a partir da pedagogia, daquele que ensina e daquele que aprende, a gente possa ter dias melhores em nossas vidas. Que a paz do Mestre esteja com todos.